refugiados, de que houve perseguição, mas na área que tinha sido proposta para criar um Estado judeu independente, um pequeno Estado judeu, a maioria da população era de judeus e mesmo essa proposta foi recusada pelos árabes que já tinham uma infinidade de países na região. Então não há diferença entre antisionismo e antissemitismo, porque o antisionismo é negar somente aos judeus o direito à autodeterminação. E aí pode soar mais simpático para quem não conhece a terminologia, para quem não conhece a história, dizer não, eu sou antisionista, eu sou contra a existência do Estado de Israel. Por que contra a existência do Estado de Israel e não contra a existência da Nigéria ou a existência do Sudão? Mas, Samuel, eu acho que você pode fazer um resumo aqui muito breve das datas, das resoluções, inclusive ligadas à ONU, que você conta como houve a oportunidade de os árabes desenvolverem os estados que poderiam resultar no próprio Estado da Palestina, mas se preocuparam em impedir Israel de desenvolver o seu. E depois Israel acabou sendo atacado em razão dessa ânsia de impedir o desenvolvimento de Israel, e Israel acabou até ganhando territórios, mas quando foi atacado? E muita gente agora, 48, por exemplo... Né? Em 48, já antes de 48. Então, essa cronologia que eu estou pedindo que você faça, que eu sei que você faz bem, e depois até, por exemplo, nas guerras na faixa de Gaza, se atribui, se tenta justificar os atos terroristas do Hamas, na verdade, em Israel, por causa de assentamentos, etc., que nem existiam lá atrás quando Israel era atacado. Então, vamos de novo, nós não temos tempo suficiente para nos aprofundarmos. Para quem tiver interesse, entre lá no site que, no meu caso, tem www.profeldberg.com.br para um curso que se aprofunda nessas questões. Mas, basicamente, os palestinos sempre se preocuparam muito mais em impedir a existência de Israel do que em criar o seu próprio Estado, porque eles tiveram várias oportunidades para criar um Estado. Se nós voltarmos para a década de 1930, os ingleses que dominavam a região, em 1937, já propuseram a divisão do território para a criação de um Estado árabe, de um Estado judeu na Palestina. 1937, estamos falando de quase 90 anos. E não foi aceito. Isso não foi aceito pelos árabes, porque para eles era mais importante impedir a criação de um Estado judeu do que permitir a criação de um Estado árabe. Em 1947, as Nações Unidas recebem um mandato da Grã-Bretanha para encerrar o controle britânico na região. As Nações Unidas votam pela divisão do território para a criação de um Estado judeu e de um Estado árabe na região, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Esse território que tanto a gente ouve falar hoje do rio ao mar, é o território onde as Nações Unidas propuseram a criação de dois estados. Mais uma vez, os países árabes acham mais importante impedir a criação de um Estado judeu do que permitir a criação de um Estado árabe. Só um parêntese, quando falam do Rio ao Mar, geralmente é um slogan para a eliminação de Israel do mapa. Exatamente. Para varrer aquele território dali. Um Estado palestino do Rio ao Mar é uma proposta genocida. Eliminar o Estado de Israel e a população israelense, porque o que os palestinos que são a favor dessa proposta dizem quem vivia aqui até 1917, não 1948, 1917, pode ficar aqui. E os judeus que vieram depois não deveriam continuar existindo aqui nesse território. E depois da criação do Estado de Israel em 1948, nós temos várias guerras nas quais os países árabes da região tentam destruir esse Estado que tinha sido criado. E os palestinos vão ser, em muitos casos, as vítimas desses conflitos. Nós estamos falando há mais de 2 anos sobre a faixa de Gaza. A maioria das pessoas não lembra que quem controlava a faixa de Gaza de 1948 até 1967 eram os egípcios, que trataram os palestinos muito pior do que os israelenses. Em 1970, a Jordânia matou
mais palestinos no chamado episódio Setembro Negro do que os israelenses mataram em toda a história do conflito entre Israel e os palestinos. Então tem muito folclore envolvido, tem muito desconhecimento envolvido. Em 2005, os israelenses se retiraram totalmente da faixa de Gaza. Quando o Hamas ataca Israel no 7 de outubro, não tem um israelense na faixa de Gaza há mais de uma década. Quase 2 décadas. Nenhum israelense vivendo lá, nenhum soldado israelense oprimindo nenhum palestino. Eles realizam esse ataque basicamente porque acreditam que nas condições que existiam naquele momento, o Hezbollah poderia atacar do norte, o Irã podia se envolver e isso poderia levar à destruição do Estado de Israel, que mais uma vez é o objetivo dos palestinos muito mais do que a criação de um Estado independente. Só lembrando que a gente falou que o Hamas acabou concorrendo na eleição ali de 2007 na faixa de Gaza, assumiu o poder, e são essas 2 últimas décadas em que Israel não estava lá e mesmo assim o Hamas só se preocupou em construir uma estratégia para atacar Israel e depois se esconder dentro dos túneis terroristas, né? E na prática já existia um Estado palestino administrado pelo Hamas, onde a população palestina sofria sob o governo de uma organização terrorista. Então, o modelo do Estado palestino que está sendo proposto, na verdade, é o modelo de um Estado terrorista que nenhum país da região quer ter como vizinho. Exatamente. E você falou que os egípcios não tratavam bem os palestinos e até hoje o Egito não quer aceitar os palestinos da faixa de Gaza. É um dos grandes debates. O que está correto, né? Não, nem os doentes que poderiam eventualmente cruzar a fronteira para serem tratados em hospitais do Egito. Nenhum país quer aceitar mais refugiados, sabe? Mas lembrando que parte da consolidação, esse é um tema muito polêmico em Israel, um dos motivos da consolidação do Hamas em Gaza é o papel de Israel, né? Temos que lembrar essa parte, que houve um cálculo estratégico do atual governo, que governou Israel quase 19 anos, exceto um período que teve na oposição, que achou que era possível criar algum tipo de modus vivendi com o Hamas, para você não ajudar o outro movimento palestino, que é a Autoridade Palestina, que manda, em parte, administrar em partes da Cisjordânia. E com isso, sabe, o Hamas... O dinheiro para construir os túneis não caiu do céu, não é maná, né? Alguém deu esse dinheiro para o Hamas e grande parte do dinheiro foi o Qatar. E o Qatar não ia conseguir dar esse dinheiro para o Hamas sem algum tipo de consentimento do governo de Israel. Mas Caio, esse é só um lado da história. Você tem razão. Havia um interesse por parte do governo. Foi uma decisão estratégica de Israel. Exato, mas lembrar também que quando o Hamas foi criado no período da década de 1980, a lógica era a mesma. A OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, era o inimigo histórico dos israelenses, e os israelenses do governo de esquerda naquela época e o próprio apoiaram a criação de um movimento fundamentalista islâmico, porque era a alternativa para dividir a liderança palestina. Mas eu acho que mais importante do que isso é a percepção equivocada por parte da liderança israelense de que havia realmente um modus vivendi. Não era só uma questão de dividir a liderança palestina. Esses líderes fundamentalistas islâmicos foram entendidos como racionais, que enquanto eles estivessem conduzindo a vida na faixa de Gaza de forma razoável, enquanto a população... Havia um governo. Havia uma população que estava relativamente satisfeita, havia milhares e milhares de palestinos que entravam todos os dias para trabalhar em Israel, onde recebiam um salário muito mais alto do que poderiam receber em Gaza. A percepção era de que estava todo mundo vivendo uma vida que era razoável e que podia ser mantida dessa forma. E a folha de pagamentos do Hamas era... como governo, não como grupo terrorista, era imensa. O número de funcionários públicos
Eu não concordo. Você tem. E aqui é importante mais um esclarecimento também para quem está nos assistindo. Muitas vezes se fala, mas o Hamas ou o Hezbollah são organizações terroristas ou não são organizações terroristas. A definição de terrorismo é muito clara. Quando se utiliza violência com fins políticos contra a população civil, está se praticando terrorismo. Se essa organização também ajuda os pobres, se essa organização também administra as mesquitas, se essa organização tem escolas, não faz diferença nenhuma. Eles podem ser reconhecidos como organizações humanitárias que fazem todos esses trabalhos. Os traficantes de drogas no Rio, mesma coisa. Mas quando praticam eles terrorismo... fazem filantropia, fazem assistência social. Mas quando praticam terrorismo, são uma organização terrorista, não importa o que mais eles fazem. Ninguém está negando. O fato é que Israel... Não é que... Vamos deixar claro... Não é que Israel gostava do Hamas. Inclusive, o termo que se usa, nesse período depois de 2007, tivemos várias guerras entre Israel e o Hamas. Se usava o seguinte termo: nós temos que ir lá de vez em quando, Israel, aparar a grama do jardim, né? Que é o termo que se usa. Quando a coisa cresce, você vai lá, aparar a grama, passa um tempo, outro... Sabe? Isso fazia parte do modus vivendi. Mas o que significava parar a grama? Os terroristas começavam a lançar foguetes claro. Porque decidiam Você tem que dar um chega que por algum evento que estava claro. acontecendo, eles tinham que marcar a sua presença, os israelenses iam e davam a surra daquele momento neles para eles entenderem que não podia passar do até chegar no 7 de outubro. Como aconteceu em 2014. Eu só trouxe nesse episódio porque é um debate muito complicado em Israel hoje em dia, que o país vai entrar em processo eleitoral, que a necessidade, não é a minha opinião, ou do Samuel, ou do Felipe, ou do Vilela, que você precisa do quê nessa situação? Uma comissão de inquérito independente para você atribuir as responsabilidades pelo que aconteceu no 7 de outubro. Tem uma responsabilidade de inteligência, uma responsabilidade militar e tem uma responsabilidade política. Então, se você quer um palpite meu, até as eleições, não vai ter nenhuma comissão desse tipo, porque esse governo não vai querer, obviamente, se comprometer. Só para lembrar que é uma tradição, é uma norma em Israel, depois de um evento catastrófico, como foi a guerra, o Samuel pode contar melhor do que o que aconteceu em 73 e o que aconteceu com a primeira-ministra na época, que foi a atitude correta. A primeira-ministra renunciou. Renunciou. Ela achou que tinha que renunciar. Não precisava. Exatamente. Ela foi exonerada. Teve uma comissão de inquérito que decidiu que os líderes militares tinham dormido no posto, tinham deixado de interpretar os sinais que levaram ao ataque egípcio e sírio e, portanto, a responsabilidade era do escalão militar, mas a primeira-ministro daquela época, Golda Meir, reconheceu que, como chefe do governo, ela tinha que compartilhar da responsabilidade. E a crítica que está sendo feita hoje ao Netanyahu é que ele está tentando se esquivar dessa responsabilidade. Ele está usando a expressão, literalmente a expressão, ninguém me acordou no meio da noite para me avisar que um ataque poderia acontecer ou que um ataque estava acontecendo. Que nem no dia D, não quiseram acordar o Hitler. Exatamente. Esse é o paralelo que ele usa, com o Hitler no dia D. Ninguém tem a coragem de acordar o bicho, né? Então... Vai saber como ele vai acordar, né? Porra. O Rome, você quer falar alguma coisa, não, Felipe? Ia só depois comentar vamos para umas perguntas. Maravilha. O Caio falou do Catar e é o país sede da Al Jazeera, né? Que é a emissora chamada, né, por israelenses como megafone do Hamas, criticada por fazer a propaganda com a narrativa. Quer falar sobre isso, cara? Desculpa. Não, é isso. E o segundo ponto, a Al Jazeera hoje é uma grande financiadora acadêmica, né? Também, o Catar. O Catar, desculpa. O Catar, além de financiar a Al Jazeera... É uma das grandes críticas dos políticos à direita nos Estados Unidos do financiamento Qatari às universidades americanas. Não, bilhões e bilhões de dólares. Inclusive para as manifestações nos campi universitários, né, dessa juventude, que seriam orquestradas, financiadas pelo Qatar. Quem não sabe, é o plural de campus, né? Porque a pessoa fala que ele errou, campi. Mas lembrando que... Muito obrigado por mostrar. A gente usou essa expressão que o Qatar joga em vários times, né? O Qatar, que é a sede da Al Jazeera, também é sede de base militar americana. Sim. É o intermediário para tudo que acontece na região. Então, lembrar que a retirada do Afeganistão e a tomada do poder pelo negociações Talibã ali foi
negociada pelo Catar. Quando a Turquia está envolvida em algum tipo de negociação na região, o Catar é o intermediário. Quando a Arábia Saudita e o Iêmen e os Emirados Árabes disputam entre eles, o Catar também serve como mediador. Eu falei isso para falar da cobertura midiática da guerra na faixa de Gaza. Cobertura midiática de guerra é sempre um problema, porque existe a distância, existe a dificuldade de estar no terreno, de saber exatamente aquilo que aconteceu. E a função número 1 do jornalismo é saber o que aconteceu. Isso é em primeiro lugar. E quando acontece reação militar de Israel na faixa de Gaza, essa primeira preocupação jornalística ela se perde completamente. Isso não é para dizer que não houve muitos mortos civis na guerra da faixa de Gaza, que não se estendeu, que não haja pontos críticos a serem apontados em relação à conduta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a determinadas ações militares. Mas é que todo o ódio anti-Israel e o ódio antissemita, ele é turbinado para muito além das ações específicas, reais, concretas no terreno político e militar. Ele é turbinado por uma propaganda de desinformação em relação àquilo que acontece na guerra. E a Al Jazeera participou disso no começo, né, no episódio que é mais emblemático, para mim é um case que deveria ser estudado nas faculdades, do suposto ataque ao hospital Al-Ali. Porque depois, meses depois, teve uma ação militar de Israel que atingiu o teto de um hospital. Ainda assim, foi um caso grave, um caso que gerou críticas ao governo de Israel, aos militares, etc. Ainda assim, um caso com menos mortes do que aquilo que foi anunciado num episódio que não aconteceu. Então, só voltar para esse case, para as pessoas entenderem. A imprensa internacional, e a partir de alguns elementos, inclusive um vídeo da Al Jazeera, ela noticiou, e isso passou horas e horas nos principais portais do mundo, praticamente 24 horas. Mas Felipe, talvez fosse bom você contar o que aconteceu no caso do hospital. Não, vou mostrar. Mas começando pela fake news, né? Então foi manchete nos principais jornais do mundo que Israel bombardeou. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.